Tá aqui. Tá ok. Tá ok. Uma boa tarde a todos e todas, a presidente do Damos aberta a reunião da Comissão Especial. Márcia. Parte da nossa comissão, seja muito bem-vindo o vereador Carlos e a vereadora Veri como integrante da comissão também, vereador Diego, vereador Saci, uma boa tarde, os colegas da casa também e os representantes então da Corsã que se fazem presentes na tarde de hoje, uma boa tarde. Como havíamos enviado o convite, então, alguns dias atrás para a Corsã, recebemos hoje aqui o gerente da Corsã do município de Estância Velha, o senhor Marco Prade, e o superintendente adjunto Alexandre Madeira Calvetti, para nos trazer, então, informações a respeito das técnicas de instalação e funcionamento, né, do projeto em andamento aqui no município, do saneamento de Estância Velha. Então, passo a palavra para o senhor Marco Prade. Na sequência, né, após o término desta pauta, passaremos também a discussão das outras pautas dos projetos de lei que entraram na casa durante a semana passada. Senhor Marco Prade. Bom, boa tarde a todos, a todas. Em nome da Corsã, agradeço a oportunidade de a gente poder expor as questões do saneamento do nosso município. O esgotamento sanitário faz parte de uma demanda do município contida no Plano Municipal de Saneamento, aprovado no final de 2016 por esta Casa e sancionada pelo prefeito, então, Valdir Dilton. E a Corsã já vinha trabalhando juntamente no Plano Municipal de Saneamento e também nesse projeto de esgotamento, até porque carecia de buscar as verbas para poder, então, pôr a obra em execução. Com relação à obra, início e questões mais técnicas, o engenheiro Luciano Macon vai fazer a apresentação dele e as dúvidas vocês podem a qualquer momento questionar e tudo mais. A Corsã é uma empresa sólida, né, e presente em 380 municípios, né? Estância Velha é só mais um dentro da Corsã, né? Eu sempre digo nas nossas reuniões, Estância Velha para mim é o centro do mundo, o resto gira ao redor de Estância. A importância que a gente dá para o nosso município. Então, agradeço novamente o convite e passo então para o nosso engenheiro Luciano Marcon, que é o chefe do Departamento de Obras Metropolitanas. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de explicar uma obra de tamanha importância, como é a obra de saneamento básico, em todos os municípios que a Corsã está atuando e executando obras. Hoje, além dos colegas que já foram apresentados aí, do chefe da OS local da unidade, Marco Prade, o engenheiro Alexandre Calvetti, me acompanham também as engenheiras que fazem parte da fiscalização aqui das obras distantes, a engenheira Caetano, a engenheira Bianca e também o técnico em edificações, o Cassiano. Isso é apenas uma parte da equipe que atua na região aí, na fiscalização de obras da Corsã. O Departamento de Obras Metropolitano, DOMET, do qual eu sou o chefe, Luciano Marcon, vinculado à Superintendência de Obras em Porto Alegre, cujo engenheiro-chefe é o engenheiro Graziotin, e a diretoria de expansão com o engenheiro Marcos Vinícius Caberão.
ideia inicial aqui é fazer a apresentação das obras que a Corsan está executando na cidade de Estância. Então, aí só para situar, a Superintendência dos Sinos, ela abrange 18 cidades. O engenheiro, o superintendente é o Alberto Carlos Paganella, e como eu já disse, o adjunto Alexandre Maneira Galvetti. Aí está o mapa da regional, podemos passar também. Bom, falando dos investimentos do PAC aqui em Estância, foram contemplados, pleiteados, melhor dizendo, no PAC terceira seleção para a Estância Velha, 71 milhões aproximadamente para investimento de esgoto na cidade. Desses 71 milhões que foram pleiteados junto ao Ministério das Cidades, nós já obtivemos nesse primeiro contrato aí que nós estamos executando um montante de 45 milhões aproximadamente, que eu vou detalhar um pouquinho mais depois, e o restante desse valor ainda está contingenciado aí no Ministério das Cidades. Essas são as bacias e a cidade de Estância Velha, né? Vocês conhecem melhor do que eu, subdividida em 3 bacias, né? Subbacia B1A, B1B e B1C, do qual hoje a Corsan está executando obras na parte desse azul ali abaixo e esse roxo intermediário ali. E o restante dos recursos é justamente a parte em verde ainda que não tem contrato firmado. Podemos passar? Só gostaria de voltar um minutinho ali, só para falar ali, a cobertura de esgoto após a conclusão das 3 subbacias, em Estância que hoje não havia esgotamento sanitário, vai para 75% da população atendida. São números bastante significativos se nós compararmos aí tanto o Rio Grande do Sul como o restante do Brasil, onde o atendimento de esgotamento sanitário é bastante baixo. Havia uma dúvida há um tempo atrás aí sobre os projetos, né, se existiam projetos para essa área. Aí, então, apenas uma formalização desses projetos que são encaminhados tanto no primeiro momento junto ao Ministério das Cidades para pleitear o recurso, quanto depois para aprovação junto à Caixa Econômica Federal, que é o órgão que repassa os recursos para a Corsan. Vamos entrar mais agora na parte da obra, para mostrar o que foi contratado. Então, é um contrato de 45.905.000 aproximadamente, né, das 2 subbacias então, que eu mencionei anteriormente, ali, as 2, a azul e a roxa, ali, B1B e B1C. Essas 2 bacias, elas, dos 75%, elas perfazem aí um montante de 45% de abastecimento de esgoto na cidade. Nesse contrato, então, que na verdade é um regime diferenciado de contratação, né, o que nós chamamos de RDC, e com o consórcio, que é a ACEPAR, Grimon e a MGM, as empresas que venceram esse contrato, foi contratado 48 quilômetros de rede coletora, 4.460 unidades de caixa de calçada e aproximadamente 3.916 ligações intradomiciliares. Aí só falando na parte de rede de esgotamento. Além disso, tem uma estação de tratamento contratada e uma elevatória. Para entender um pouquinho o funcionamento de como se faz a obra de esgoto sanitário, é uma peculiaridade diferente das obras de água. Né? A obra de água funciona por pressão. Né? Por isso as profundidades da rede são poucas e não tem muita inconveniência a serem executadas. Diferente de uma obra de esgoto. Uma obra de esgoto é toda ela feita por gravidade. Ou seja, desde que sai da casa do usuário, a tubulação tem que ser disposta e assentada no leito da rua, com uma inclinação mínima, porque quanto maior a inclinação, mais nós vamos escavar. E isso tem limites por norma e até financeiramente fica inviável nós chegarmos a profundidades mais do que 4 metros.
Então, quando nós chegamos por volta dessa profundidade aí de 4 metros, é feito uma elevatória, que a gente chama, para subir de novo esse esgoto e continuar decaindo por gravidade até chegar a uma nova estação de bombeamento ou então ao seu destino final, que é uma estação de tratamento. A estação de tratamento prevista aqui para a Estância Velha é uma estação que atende à resolução da FEPAM, com moção de nutrientes, é uma resolução de primeiro mundo realmente, é única no Brasil, só a FEPAM do estado do Rio Grande do Sul que tem esse grau de exigência para o tratamento de esgoto. Apenas umas fotos aí da dificuldade então de se executar uma obra numa via pública, né? Vocês bem sabem aí que são moradores de Estância, que os transtornos que uma obra desse porte causa. Eu costumo dizer, sempre quando tenho a oportunidade de falar, quando a gente faz uma pequena obra em casa, né? Uma reforma de banheiro, de cozinha, uma pintura, lixa, pó, sujeira, incomodação. Numa obra numa cidade onde a gente vai abrir vias, desviar trânsito, onde tem rede pluvial assentada, rede de água já implantada, às vezes fibra óptica, rede de energia, população transitando, é bastante complicado fazer uma obra de esgoto. Não se faz sem esses inconvenientes. O nosso socioambiental aí passa antes de nós executarmos a obra, deixando isso claro para os moradores, que é um transtorno que é transitório, mas os benefícios da obra são realmente permanentes. Nós queremos sair da condição de ter o Rio dos Sinos, o Rio Gravataí, como os 5 mais poluídos do Brasil, ou nós enfrentamos essas dificuldades em algum momento, ou nós vamos ficar apenas no discurso e não executando obras. Para fazer essa despoluição, somente executando essas obras. Vamos passar de novo? Também é uma dúvida que espero que seja dirimida aí quando o pessoal do socioambiental que passa de casa em casa para fazer o trabalho socioambiental é da ligação de esgoto. Né? Há um tempo atrás eu participei de uma outra reunião em Esteio, se não me engano, onde havia dúvida sobre o que poderia ser ligado ou não a essa rede de esgoto. Então, em casa, a gente separa as águas basicamente em duas, né? Ou são águas servidas ou são águas pluviais da chuva, né? Então, do telhado, da calha e de drenagem de pátio. Tudo que for água servida é interligado na nossa caixa de calçada, que a Força deixa na frente de cada lote, de cada moradia aí, para que então vá pela rede até uma estação de bombeamento e posteriormente até a estação de tratamento, para depois então voltar ao rio. Tá? Aí a gente fala dos benefícios que são trazidos através do sistema de esgotamento sanitário. Né? Muito mais não, principalmente no meio ambiente. Né? Hoje se fala em cada real investido em saneamento básico é poupado de 5 a 6 reais em saúde pública, né? Hospitais, pronto-socorro, vacinação, porque o esgoto é um transmissor de doenças, né? De doação hídrica, e a valorização dos imóveis. Né? Se fala hoje que uma residência que tenha rede de esgoto na frente, que é atendida por rede de esgoto na frente da sua casa, é valorizada aí de 40% a 45%. Então aí uma pequena demonstração de como fazer a ligação depois da nossa rede. A nossa rede está na frente ali sobre a via pública, né? O número 4 ali é a caixinha que a Corsa deixa na frente da casa, na frente do lote, e depois ali o 3, o 2 e o 1 é a desativação. Possivelmente esse usuário tem uma fossa, essa fossa tem que ser desativada e interligada na nossa rede.
Temos ali ao lado a diferença de um esgoto bruto e depois de tratado, né? Essas estações que a Corsã está construindo, diante das exigências da FEPAM, são estações que removem poluentes na ordem de 93%, ou seja, o efluente que nós estamos devolvendo para o rio, tanto para Gravataí quanto para os Sinos, aí, é de muito melhor qualidade do que a própria água que hoje tem nesses rios. Só uma perguntinha, por favor. Uma das dúvidas que a gente vem recrutando, o pessoal nos comenta muito na rua, que agora, pelo que eu vi, se explica por si só, é o desnível. O desnível da saída deles da fossa, né? Então, no caso desse sistema de vocês, se elimina a fossa, se liga direto. A fossa deve ser eliminada. O esgoto que chega na estação de tratamento, ele deve ter uma concentração de matéria orgânica, porque é ela própria que faz o consumo, tanto aeróbico quanto anaeróbico, para dar digestão a esse esgoto. Então, por isso que a fossa deve ser eliminada. Tá? Se eu tiver um tratamento primário, que eu reduzo essa carga que vai para a estação de tratamento, eu vou ter, no final do efluente da ET, um esgoto que não foi tratado no seu máximo que poderia ser tratado na ET. Por isso, a fossa é desativada e toda a matéria orgânica é lançada na ET. Você não tem uma dúvida também. Quando a casa ela é mais baixa que o nível da rua, como vai funcionar isso? Sim, esse é pauta de todas as reuniões aí, em todas as prefeituras. A gente chama isso de soleira negativa, né? Quando o nível da casa está abaixo da nossa rede. Como eu disse, obras de esgotamento sanitário são extremamente caras. Né? Só se faz obra hoje em qualquer companhia de saneamento do Brasil com recursos, com financiamento, sejam eles a fundo perdido do AGU, sejam eles BNDES, FUNASA. Nenhuma companhia hoje no Brasil tem saúde financeira para investir do seu próprio financeiro para executar obras dessa magnitude. Tá? Isso eu falo em função da profundidade da rede. Por que nós não vamos mais do que 4 metros? E lá pelas tantas temos que fazer uma elevatória. Porque quanto mais fundo eu cavar, mais largura eu tenho que abrir a minha vala. Escoramento é um item pesado nos valores de obra hoje. Né? Material que eu vou ter que encher essa vala, se o material não for de boa qualidade. Transporte desse material para não botar fora. Asfalto, porque quanto maior a largura de vala que eu abrir para assentar uma tubulação, maior a largura de asfalto eu vou ter que fazer. Tudo isso é levado em conta quando a gente chega a esse até quando eu vou aprofundar a rede. Por que 4 metros? Também pelos equipamentos que hoje tem no mercado da própria engenharia. Né? Hoje uma escavadeira hidráulica, ela escava com tranquilidade, com segurança até 4 metros de profundidade. Mais do que isso, eu teria que ter taludamento, vou cada vez encarecendo mais essa obra. E isso o dinheiro tem que vir de algum lugar, não se faz milagre, né? Então, as companhias, é norma, isso são normas brasileiras, que recomendam essas profundidades. Mas para responder isso, uma primeira parte, para nós sabermos por que às vezes o usuário diz: mas se tu colocasse a rede 1 metro abaixo, já atingia a minha casa. 1 metro abaixo aqui na frente da tua casa vai ser 1,10 m logo à frente, vai ser 1,50 m na outra quadra, e assim eu vou aprofundando a minha rede. Por isso esses limites. Isso posto, as casas que ficam abaixo da nossa rede, elas devem recalcar o seu esgoto para a caixa de calçado. Assim como isso é bem claro quando a gente fala em água. Ninguém tem dúvidas que quando qualquer empresário,
que é empreendedor, faz um prédio de 10 andares, de 15 andares, não é competência da companhia que coloque água no reservatório superior. Por norma, hoje, qualquer companhia tem que atender 10 metros de coluna d'água no nível da calçada. Então, chegando esta pressão no nível da calçada, tem um reservatório inferior, o prédio, quem mora em prédio que sabe, tem um reservatório inferior, tem uma bomba que manda água para o reservatório superior e faz a distribuição para os apartamentos. No esgoto, nós vamos ter que fazer o raciocínio ao contrário. Imagine que nós tivéssemos um prédio para baixo, né? Não é até onde as companhias têm que ir recolher o esgoto, né? 10 centímetros abaixo, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Por isso, então, que as redes elas começam numa profundidade mínima de 90 centímetros de recobrimento e vão aprofundando até 4 metros. Quando chegamos nos 4 metros, então é criada uma estação elevatória que bombeia esse esgoto de novo para uma cota e de novo vai caindo por gravidade. Acho que isso responde a pergunta aí da... Mais ou menos. Isso. Eu posso fazer uma pergunta, complementando aqui, eu acho que é o que ele quis dizer. Quando chega abaixo, existe alguma lei onde pode o indivíduo passar o esgoto do vizinho para pegar o encanamento de você na rede de baixo? Porque assim, normalmente o vizinho não deixa. Mas aí, lógico. E onde é que tu vai colocar? Mais ou menos isso que eu ia perguntar? Se está mais baixo. Se a casa é uns 3, 4 metros abaixo do nível aqui, o esgoto fica. A saída do esgoto fica mais baixa ainda. Como é que vai ser colocado esse esgoto na sua caixa? Por bombeamento. E aí fica a critério de quem? Aí, Do morador. Do morador. Do morador. Nossa, e se ele vai ser obrigatório a bombear? E qual o custo que será para o morador? Se estima hoje que um bombeamento desse tipo, tem até um projeto na companhia, eu acho que depois o Corte pode falar, fica em volta de R$900, se não me engano é isso. Não posso detalhar muito, não é minha área. Mas sim, ele vai ter que bombear até ele faz uma caixa de acumulação do esgoto, como se fosse um reservatório do prédio que eu falei, e depois bombeia isso para a caixa de calçada que a companhia está deixando hoje na execução das obras. Certo? Então, se a tua casa é lá embaixo, bombeia até a caixinha de calçada e depois vai para a gravidade. Só para responder a tua pergunta, a Corsã utilizava, fazia o coletor de fundos. O coletor de fundos é justamente essa lei. Se a minha casa, se a rua está à frente do lote, está para cima, por que eu não recolho na rua de baixo? Né? Se tem rede lá. Aí nós temos alguns problemas. Primeiro, porque nós temos que fazer um coletor passando por dentro da propriedade dos moradores, né? Para coletar toda a quadra e depois descarregar na rede do fundo, certo? Porque tem lote para um lado, tem lote para o outro. Então, o que são os terrenos, um aqui e outro aqui. Isso. Certo? Vocês vão ver a rede aqui. Sim. A medição, Mas não é só a questão da medição. A questão é que para fazer isso, imagina que tem uma quadra, né? Lote para um lado, lote para o outro. Eu não posso fazer a rede passar por dentro do lote em cada lote. Eu tenho que fazer uma rede no meio da quadra, coletando todas as residências, para chegar lá na ponta e descer para a rua de baixo. Certo? E esse coletor é que nós chamamos de coletor de fundos, que a Corsã muito fez coletor de fundos. E muito tem problema. Porque nós não temos como ter gerência sobre o coletor de fundos de cada residência. O cara não pode edificar lá em cima e quando edifica. Ele cava, rompe a rede,
não é nem problema para ele. Ele rompeu a rede, o esgoto dele continua indo. E o esgoto vizinho acumulando e transbordando em algum lugar. Então, e mais um detalhe. Como eu disse, esses recursos são todos financiados, esse de distância em particular, pelo Orçamento Geral da União, e a Caixa Econômica exige comprovação de titularidade diária por onde nós passamos a nossa rede. Ou seja, ou passa na via pública, ou passa em terreno de terceiros com autorização. É praticamente inviável nós pedirmos para cada morador, com todos da escritura, às vezes não é um dono só, às vezes tem espólio. Em muitos casos não é viável fazer. A Corsan e todas as companhias do Brasil abandonaram o coletor de fundos por essa razão. Só para dar um refresco aqui para o Luciano, tomar água. Em dois ganchos eu vou pegar. Um, na questão de coletor de fundo, nós temos aqui em Estância Velha um exemplo disso, que é a Nova Estância. A Nova Estância, os coletores todos são de fundos, todos estão construindo em cima. Onde a gente tem que desentupir, ou tem que fazer qualquer trabalho em cima, tem que se entrar dentro das casas, abrir buraco num quarto, numa cozinha, num banheiro, numa sala, nos fundos, na garagem, em tudo que é lugar, porque tudo mundo construiu nas áreas de servidão pública. Né? Terrenos que eram para ter 12 metros de frente, estão com 14, porque usaram a servidão pública, onde passa as redes de esgoto. E daí quando estoura, entra esgoto por tudo dentro da casa e tudo mais. Né? Prejudica o vizinho do lado, prejudica o vizinho dos fundos, prejudica o vizinho lá embaixo. Então, o coletor de fundo é esse caos. Claro que o Nova Estância foi construído há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Né? Com relação à pergunta do vereador Diego sobre as elevatórias ainda, e esse custo, a Corsan, até cabe aqui explicar aos vereadores, a Corsan tem o seu estatuto, o seu regulamento interno quanto a uma empresa de economia mista, né, regada pela legislação federal, tanto na parte previdenciária, como na parte de imposto de renda, como tudo. Agora, a relação da Corsan com seus clientes, ela é regulada pela GERGS. Quem diz o que eu vou cobrar, quanto eu vou cobrar e como eu vou cobrar, é a GERGS. A GERGS, no caso de Estância Velha, e os demais municípios da região aqui do nosso Vale dos Sinos é a ProSinos, que é uma agência reguladora também. E foi dado, tanto por essas duas agências reguladoras, a questão da disponibilidade de esgoto, ou seja, onde a rede de coletora de esgoto passa, se a pessoa não se ligar, ela vai pagar igual. Ela paga igual. Onde ela levar 1 ano, 2 anos para se ligar, ela vai pagar bem mais que se ela tivesse ligado. A Corsan tem, dentro dos seus contratos operacionais, comerciais, está buscando, e a GERGS até esse dinheiro da disponibilidade que a Corsan vai cobrar, ela está indo para onde? Para favorecer os que não têm recursos. Por exemplo, as pessoas hoje detentoras de categoria social da Corsan, elas vão ter a sua ligação de esgoto e qualquer coisa que precisar, no caso até elevatória, pagos pela Corsan, o dinheiro vindo deste recurso. Ou seja, a disponibilidade não vai entrar unicamente nos cofres da Corsan, ela vai ser revertida para o social. E a Corsan, para quem tem um recurso, ela está buscando essas caixas, hoje a gente consultando na internet, são elevatórios com plástico, tipo umas bombonas com motorzinho de recalque deles, eles são vendidos em torno de R$2.000, R$1.800, R$2.000. A Corsan, quando ela compra em grande quantidade, ela vai adquirir e vai colocar a um preço melhor para o seu cliente. A própria ligação de esgoto também, onde a pessoa vai ter dificuldade dentro da sua casa para chegar até a rede pública, a Corsan também vai financiar, se for interesse da pessoa, esse serviço, né? Em parcelas a longo prazo, juros sem juro. Aqui não tivemos ainda nenhum caso, porque ainda estamos implantando a rede. Mas esses são os programas que a Corsan possui para incentivar também as pessoas a se ligarem nessa obra. Uma obra de 70 a 80 milhões de reais, onde
visa saúde pública, onde visa uma série de coisas, né? Ela não pode ser feita e simplesmente jogada ali, né? Ficar vazia ou sei lá. Então, só para complementar, peço desculpa. Bom. Só para complementar, se eu tenho uma outra Vocês estão fazendo. Quanto tempo vai levar esse tratamento de esgoto de vocês? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, se tem lugares que vocês vão baixar lá 2 metros, 3 metros, tá? Estão colocando a rede. Certo? Depois vai se ligar com isso. Quer dizer, nós vamos com um problema, acho que todos, que a população está reclamando demais, está com buracos e tudo, e depois vai ter que abrir de novo para fazer essa ligação. Já estão deixando. Hoje, quando se faz a rede, se faz rede e o ramal. O ramal é até o que eu digo, a caixa de calçada. As calçadas aí que a Corsa já implantou rede, se vocês olharem, tem uma tampinha de concreto com o logotipo da Corsa. Ali, essa caixa já está ligada na rede sobre a via pública. O que o usuário vai ter que fazer é ligar a sua fossa até essa caixinha. A rede já está ligada. Eu vou conferir, eu tenho uma casinha lá no conferir. É verdade isso? Tá. E uma outra pergunta agora, que agora eu estou chegando, né? Então eu tenho que me informar. Já que isso é uma obra importante, eu acho que é fundamental, por que já não estão, eu não sei, talvez até já estejam conversando com os novos loteamentos, né? Porque são muitos loteamentos que estão saindo. Por que já não se faz isso logo, antes de deixar o loteamento terminar, vamos supor os novos loteamentos, para voltar essa rede, para depois não abrir tudo de novo nesses loteamentos novos, para ter todo esse transtorno novamente? A pergunta, mas antes eu só queria fazer mais um complemento. Neste contrato, que hoje está em execução na cidade, eu disse ali no início que nós tínhamos 48 quilômetros de rede, 31 quilômetros de ramais, que são esses ramais que vai desde a rede coletora até a caixa de calçada, e a interligação que se faz de 3 em 3 caixas, às vezes, para ligar na rede. E nós temos também 1.858 ligações intradomiciliares. O que significa isso? Que neste contrato já está previsto uma porcentagem de ligações para a população de baixa renda. Tá? Que deve ser, quando isso nós não executamos ainda, porque só pode ser feito quando todo o sistema estiver operando, né? Que lá o elevatório, a estação de tratamento, o frente final, tudo funcionando. Neste contrato vai ser feito essas ligações, que é um número que é definido em função de recursos aqui do contrato, para que a Corsan, a companhia, já deixe essa população de baixa renda interligada ao sistema. Então, tem 1.958 ligações intradomiciliares, que aí depois a fiscalização vai ter que sentar com a prefeitura, porque só pode ser feita para a população que tenha um benefício social, né? Minha Casa Minha Bolsa Família, enfim, tem um regramento da Caixa para que essa população seja atendida. Tá? Então, tem uma porcentagem das ligações que vão ser possíveis fazer nesse contrato, que já está prevista para que seja feita dentro do contrato pela companhia. Essa pergunta é... Todo loteamento aprovado pela Corsan também é fiscalizado pelo mesmo departamento que eu sou o chefe. Tá? Não se aprova nada sem rede de esgoto. Um projeto de loteamento ele é contemplado em 2 etapas. Na infraestrutura, né? Projeto de água e projeto de esgotamento sanitário. Quem define o tipo de esgotamento sanitário é a FEPAM, que vai dizer se pode se ligar, se tem rede, vai em comum acordo com a Corsan. Se tem rede, se pode ser filtro ou outro dispositivo de esgotamento. Na região metropolitana, fazer filtro não é mais permitido. Tá? Então, tem que se ligar na rede. Então,
quando esses empreendimentos são aprovados e executados, já é rede de água e rede de esgoto. Eu tenho só mais uma dúvida lá, se sabe. Já sabe qual que é o valor estimado que vai aumentar a conta da água? Uma média? A porção da cobra em torno de 70%. Uma porcentagem ou valor? Do volume de água consumido. Eu só vou, antes do Prade responder a questão, eu vou fazer uma pequena correção. Não vai aumentar a conta da água. É um novo serviço que está sendo prestado para a comunidade. É esgotamento Mas tu me falou ali a questão de Não, a conta da água é a mesma, o que vai surgir é uma conta de esgoto. Vão ser duas contas. Na mesma conta. Pode parecer que mas é importante que a gente diga isso. Né? É um novo serviço. Né? E hoje essa conta de esgoto ela dá em torno de 70% do valor consumido de água, do volume, porque não é do serviço básico. O serviço básico já tem 20 e poucos pila lá, né? Se for uma residencial, tem o consumo de água. Mas tem 5 metros de água, a 5 pelo metro vai dar R$25 de consumo de água, 70% dos R$25, que é o consumo de esgoto. Os órgãos fiscalizadores, as agências e a questão na média mundial é até 90%. E todo líquido que tu ingere, 90% tu devolve para a natureza. Né? A porcentagem é 70% desse volume que tu ingeriu para recolher o esgoto da tua casa, levar para uma estação de tratamento, tratar e devolver para a natureza líquida. Vai aumentar então em torno de 60% na faculdade, você tinha as taxas. Não, a caixa de fundo d'água não vai aumentar. Vai criar uma caixa de esgoto. Mas no final vai gastar. Se gastar R$100, vai dar 170. Não, mas aí não vai ter. Tem umas taxas, alguma coisa ali que vai ser. É sobre o consumo da água. Só sobre o volume, né? Só sobre o volume da água, não sobre toda a conta. Porque tem uma parte da conta que é fixa, que é o serviço. Mas eu acho que sobre esse, como sobre o essa senhor parte. disse lá no começo da explanação dele, para cada R$1 investido em esgoto, nós vamos economizar em tratamento. Outra coisa importante a falar aí é que Vou fazer essa última pergunta. Vai ser previsão para começar a funcionar e quando será cobrado? Com relação, só mais uma coisinha, Luciano, desculpa. A questão do funcionamento está tudo dentro dos limites do projeto do contrato. Mas assim, como o vereador, Lago Azul, as pessoas indiscriminadamente, tá? Ligaram suas redes de esgoto já na rede da Corsã, as redes que não estão prontas, esse esgoto não tem para onde ir, então ligam lá em cima e acumulam nas pessoas lá embaixo. E o que acontece? O cheiro começa a tomar conta, começa a transbordar nas tampas, e lá vai a Corsã com um caminhão de chupa-fossa lá, limpar e resolver o problema que os outros criaram lá em cima. A gente não tem como saber quem são, né? Então, o esgoto da Corsã está fedendo. Essa vai ser a tona. Na verdade, são pessoas que não têm responsabilidade nenhuma, tá? E que são os primeiros que vão reclamar depois. Tá? Em todos os lugares que nós já estamos passando por isso. Onde seria previsto a obra, antes da obra iniciar, passou o que nós chamamos de trabalho socioambiental. Esse pessoal, esse pessoal bateu de porta em porta, largando esses folderzinhos aí, e lá está dito que só pode se ligar na rede quando receber a notificação da Corsã. Então, porque primeiro nós temos que fazer a rede, tem a elevatória, que uma coisa pode atrasar, tem a estação de tratamento. Então, não pode se ligar na rede antes que todo esse sistema esteja concluído. Só voltando um pouquinho atrás aí sobre os valores, a gente sabe, né, pode ser caro o aumento disso na conta, embora seja um outro serviço, né, que sempre insistir nessa questão de que é um outro serviço prestado, na conta de telefone celular
sanitária, todo mundo sabe, se botar na internet, vai aumentar uma conta e não se discute, ninguém discute que aumenta, né? Na conta de água, o esgotamento sanitário também é um outro serviço. Como são obras muito caras, esse recurso, o que volta para o caixa da Corsã, não paga a obra. Só se paga porque, neste caso, é recurso a fundo perdido. Onde for financiamento, não sequer se paga a obra. Só se faz porque a Corsã, com o cunho social, tem interesse de fazer obras de saneamento básico. Porque não seria viável fazer obras dessa magnitude, pensando nos recursos que voltariam para o caixa da companhia. Qual era a outra? Essa obra tem previsão de término em janeiro de 2019. Certo? A partir daí, quando termina a parte de execução de obras, o departamento comunica a regional e a UES, dizendo que pode notificar os usuários para ligação e comercialização dessas contas aí. Então, nosso prazo de contrato é janeiro de 2019. Cobrança e depois. Talvez mais, né? Principalmente, não querendo dizer, às vezes obras atrasam, né? Tem toda uma estação de tratamento a ser feita, tem questões de projetos ainda, os projetos, embora sejam prontos, às vezes apresentam algumas divergências que têm que ser corrigidas, né? Então, pode ser que atrase, mas nosso prazo de obra, sem editar prazo de obra, é janeiro de 19. Está no cronograma? Eu vou ter que recorrer aí à minha fiscalização que não tem. Nós não tínhamos a propriedade da estação, nós temos a propriedade da água. Nós não tínhamos e está em aquisição a propriedade da área da elevatória de esgoto. Tem trânsito jurídico aí, mas... O problema todo que essa área foi inventável. Desacerto entre o inventariante e os demais, né? E agora eles concordaram, se acertaram, até o juiz mandou depois fazer em juízo. Eu recolhi, se não me engano, hoje, na sexta, foi R$ 5.900, e agora, então, nós estamos só esperando, então, efetivar a escrituração dele. Tá? É uma área logo após a ponte, viu? Deve estar no desvio do Campo Grande. Aquela esquina ali, tá? Ali que vai ser a estação elevatória. Por isso que a obra, a adução daquela obra ali, em água, adução, não esgoto na adução, o emissário ali daquela obra é tão grande, as duas vias que a gente está acabando ali, colocando o leite dos canos ali, por isso teve que interditar toda aquela passagem ali. Ali é elevatória. A elevatória vai ser na esquina da 1º de maio com a Campo Grande. É ali aqui embaixo do lado do Parque Industrial. Onde é que era o rodeio antes? Não querendo ser chato, já tem que perguntar por que aquele trecho ali está levando tanto tempo a terminar? Porque é um trecho onde tentar depois a Caetana complementa. Aquele trecho do desvio aí que tem gerado alguma controvérsia. Primeiro eu queria dizer que nós entendo quando os moradores reclamam de que tem um desvio que para chegar em casa o ônibus demora mais 20 minutos ou sei lá qual é o tempo. É natural que a população reclame. Tá? Nós tínhamos um estudo inicial ali, participando junto com a prefeita e com o secretário de obras e
das obras, né? Com a possibilidade de tentar fazer aquela obra em meia-vida. Chamamos a nossa técnica de segurança do trabalho, a equipe das engenheiras, todo mundo esteve no local e não foi possível fazer em meia-via em função da segurança, né? Ali nós temos duas redes a serem assentadas. A que chega na elevatória por gravidade, que é uma rede de DN 600, né? É uma de concreto, cada tubo tem apenas 2 metros, 600 milímetros de diâmetro. São tubos bastante grandes, demorado para fazer, numa profundidade de 4 metros. Quando eu digo que nós estamos chegando naquele limite de 4 metros, nós temos que fazer a elevatória. Então é justamente ali, na chegada da elevatória, onde todo o esgoto está chegando ali, então são os maiores diâmetros, né, que chegam na elevatória. E depois, claro, por recalque, que é sob pressão, sai uma tubulação menor e mais rasa, que volta para que na mesma rua, né? Então ali tem duas redes a serem executadas, a que chega na elevatória por gravidade e a que sai da elevatória por recalque. Tá? Luciano, uma pergunta só. Se a linha média máxima era 4 metros, a que altura vocês vão passar o apoio? Porque ali a gente tem um problema bem grave, quando chove bastante água e encosta na ponte. Então a gente vai estar criando mais uma... No nível da ponte? Sim, ela começa pela ponte. Mas eu queria dizer que, particularmente nesse trecho aí, eu estive envolvido, inclusive, em reuniões aí na prefeitura, que era para tentar minimizar o transtorno. Sempre, toda a equipe de fiscalização, hoje com o Facebook, com todo o aparato que tem a comunidade para reclamar, e com razão, isso chega então a gente tenta minimizar sempre, porque isso vai estourar em algum momento. Era impossível fazer aquele trecho sem trancar toda a rua. Nós temos, hoje eu passei lá antes de vir aqui, tem 2 retos trabalhando, tem uma escavadeira hidráulica, tem caminhão chegando e saindo. Para dar um acidente nesse tipo de obra, a gente tem que ter muito cuidado. E é melhor que a gente passe um transtorno, que seja ele de 30 dias, 20 dias, do que depois sentar aqui para discutir um acidente fatal numa obra. Essa não se recupera mais. Um dos maiores riscos ali é dos operários que estão trabalhando, né? Não é nem tanto das pessoas, porque mesmo estando interditado, as pessoas passam, entram carro, entram motos. Nós tivemos outro dia lá, inclusive, com a prefeita e com a guarda, as pessoas passam igual e podem pegar, casar, não ser eles os acidentados, mas podem causar um acidente com um operário que está com a cabecinha para fora, trabalhando, concentrado no seu serviço. Então, de máquina trabalhando no trecho, onde a máquina vai para frente, vai para trás, numa dessas vai para frente, está passando um motoqueiro. Eu vejo muito, fazer um desabafo aqui, eu vejo muito assim, as pessoas sendo solidárias aos moradores ali. Ali é uma zona que, por onde tem para passar? É aquela ponte asfaltada, é aquele trecho. Ou vai para o portão ou volta lá por cima do Morro Agudo. Infelizmente, é isso. A gente vai fazer aqui na Rua Portão também, né? Provavelmente para fechar, porque a situação é a mesma, um grande fluxo, tem que abrir bastante. Só que ali nós temos a Avenida Brasil, tem todas as ruas adjacentes ali, transversais, para poder desviar o trânsito por um pedaço, que a gente fez aqui no Brasil, agora no Presidente Vargas, vai ser feito. Mas o que a gente pede assim para os vereadores, né? Que tentem mostrar para a população que essa é a solução e que essa obra de esgoto, além de ser cumprir uma legislação federal, o município que não cumpre essa legislação federal não vai ter mais verbas federais, tá? Desde o ano passado. Se não tivéssemos feito o Plano Municipal de Saneamento em 2016, nós já estaríamos sem verbas federais, que é uma lei de 2005, a legislação da Política Nacional de Saneamento, né? Eu digo, verbas federais para saúde, né? Para saúde, para essa parte aí. Então, Estância Velha, na nossa região, está tendo o privilégio de já ser
receber essas redes de saneamento, de esgotamento sanitário, já ter sua estação de tratamento, e daqui a 10 anos essas vias já se cicatrizaram e ninguém mais lembra disso. E o benefício está na porta da casa de cada um. Assim é quando tem água encanada. Nós temos ali, o Luciano marcou, são 48 quilômetros de rede de esgoto. Onde é que nós vamos levar a rede de esgoto? Sempre onde é que tiver uma água encanada. A Corsã Distância Velha tem 184 quilômetros de rede de água dentro da cidade. Então, 6 vazamentos, 10 vazamentos por dia numa rede de 184 quilômetros, convenhamos, né? A gente está muito bem aí. E a previsão para terminar, então, ali na entrada do Campo Grande, até porque tem esse acesso, e o asfaltamento também. Qual é a previsão? O término do assentamento da rede, dessas duas redes que eu estou dizendo, a de elevatória que chega na elevatória e a que sai, eu acredito em mais uns 10 dias de obra, né? Pelo que eu falei hoje com a oficialização e nós estivemos lá. Até o prazo solicitado era mais do que isso, mas como foi pedido para a empresa que tocasse com maior agilidade, acredito que em 10 dias nós estejamos com a rede centrada, a vala fechada novamente. Daí fica faltando a questão do asfalto. Para o refazimento do asfalto, aí sim nós podemos trancar meia via. Tá? Daí nós já liberamos o trânsito na metade da via, e daí tem que ter um cronograma de hoje na sequência. Existe só uma questão que é sempre importante falar quando a gente fala em asfalto, que é o volume de asfalto. Uma usina de asfalto hoje ela não gera um volume pequeno para fazer apenas uma rua, é inviável isso. Então tem que ter frente de obra que comporte aí pelo menos uma usinagem da usina para que tenha ali o encapeamento. Mas tem sido aqui uma média de quantos dias? Oi? Para fechar o asfalto. Depois do término da execução da obra, né? Do assentamento de volta. Posso voltar de novo ao assunto? A pergunta que eu tinha feito antes, e o senhor disse talvez vai levar mais 10, 15 dias, mas pelo que tinha que passar, podia levar de 15 dias mais ou menos aquela obra ali. Já passou. Primeiro lugar. Não, espera. É que eu passei já várias vezes onde não tem ninguém trabalhando lá. Quando é um local especial, um local que tem um problema sério, eu acho que tem que trabalhar de noite. Fechar a via, concordo, mas não é trabalhando ali, tem que fechar. Agora, quando é algo importante, tem que começar e terminar. É o meu pensamento. A obra, naquele trecho ali da via, ela começou dia. Vocês estavam informando antes ali? 11. E a previsão era de 30 dias de serviço. Ou seja, não faz os 30 dias ainda. E durante este prazo, nós tivemos uma paralisação por solicitação da prefeitura. Quando começou um grande transtorno no desvio, a prefeitura paralisou a obra e nos chamou para conversar. O que dava para fazer ali para melhorar? Então, durante esse tempo, teve uma paralisação. Tá? Só é importante falar ali também o seguinte, que nós estamos... Agora, na última semana? Sim, mas eu acho que foi quando estava paralisada a obra. Eu estive com a prefeita na semana passada. Semana passada, você ameaçou chover. Esse ano eu vou explicar como é que funcionou. A obra iniciou no dia 11, e foi uma quarta-feira, trabalhamos na quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, por solicitação da prefeitura, nós paralisamos a obra. Vou pegar o calendário aqui. Então, a obra ficou paralisada no dia 16 e iniciou no dia 23. Tá? Então, a gente já foi uma semana sem trabalhar, mas em função do desvio. Pode ter acontecido algum momento em que passou lá e o trânsito estava aberto, não tinha ninguém trabalhando, foi quando ocorreram aqueles acidentes
na 1ª de maio, que é o município que está tendo bastante transtorno, todo mundo sabe. Só que quando acontece um transtorno na 1ª de maio, nós temos que liberar a Campo Grande, porque o distrito está com problema. Então, a gente tem que parar a obra, liberar para o trânsito até ser resolvido o problema na 1ª de maio. Essa é a única possibilidade que pode ter acontecido. No mais, a obra ocorre diariamente, a não ser por chuva, das 8 às 5 horas. Justamente por causa desse horário, das 8 horas da manhã, para liberar o trânsito para as pessoas que trabalhar. Está liberado às 8 horas, esse tempo, e mais o das 15 ou das 17 horas, o pessoal que retorna, também tem prejudicado o calendário da própria obra, porque as máquinas poderiam ir o pessoal trabalhar até as 7 horas da noite, que é o padrão deles, eles acabam trabalhando até as 5 porque tem que liberar a obra. A mesma coisa, em vez de começar às 7 da manhã, eles estão começando depois das 8, por causa do período que tem que liberar a obra para o pessoal ver. Tudo isso também entrou dentro da estimativa de tempo aí para tudo isso foi negociado com a Secretaria de Obras e com a Prefeitura, porque foi o entendimento tanto da Prefeitura quanto da fiscalização que seria onde causaria menos transtorno. Transtorno causa, mas foi onde nós achamos que seria minimizados esses transtornos. Eu tenho uma pergunta. Quando é colocada a caixa coletora na calçada, vai lá, abre a calçada, né? Vocês deixam instalado, a reposição do piso é por conta do proprietário. E o entulho que sobra, isso quem recolhe? Não é por conta do proprietário, tudo é por conta da companhia. O que acontece às vezes na calçada, e muitos moradores nos solicitam, é assim: eu tinha um pavimento especial, foi ali, quebrou e agora ficou uma marca na calçada ali de concreto, alguma coisa. Então, e eles solicitam a substituição de toda a calçada. Isso é inviável para a companhia, né? A gente tem, eu estive também com a empresa e sabe, o que nós temos que fazer é repor a pedra que estava ali, né? Claro que gera, como é que numa caixinha circular na calçada, tu faz esse acabamento perfeito, né? Tem quebra, às vezes é uma pedra que não está mais, não tem no mercado, ou então que se faça um recorte, que se faça com concreto, para ficar nivelado, certinha a calçada, sem desnível, sem perigo de acidente para o pedestre. Isso tudo, e a remoção do entulho também é feito pela empresa contratada. Tem uma rua que eu preciso, ainda não foi feito o recolhimento, deve passar de 2 meses já, e eu gostaria de saber como que o proprietário solicita a condição de instalar as peças que causam, porque no caso, pessoas que trabalham não estão naquele momento que passaram para coletar e ficaram nas residências para trás, como a gente procede. Nem deveria ser necessário fazer esse pedido, né? A fiscalização está pedindo aí, se depois a gente puder anotar o nome da rua, a gente já passa de imediato para a empresa. Qualquer relacionamento com a Corsã, eu recebo muito reclamação aí, não só a distância de toda a região que é atendida, pelo 0800, né? A Corsã tem um canal de relacionamento aí, que é o 0800, ele é infalível, chega na fiscalização de obra. Então, eu não sei direito qual é o número, mas é o... A gente tem ouvido, mas nós temos ouvido muita queixa da comunidade que não consegue, pelo 0800, contato. Né? Então, até quando assim, questões de falta de água, né, eu tenho recebido também muitas queixas de reclamação. Outra coisa em relação ao bairro, né, que a vereadora mora e comentou aqui, também temos recebido muitas queixas, né, inclusive tem aqui um e-mail que entrou ontem nessa casa, do conserto das ruas, com as obras que foram feitas lá no Bela Vista. Né? Então, também a comunidade daquele bairro se queixa muito, né? Tem algumas coisas específicas aqui no e-mail que a gente pode estar passando para vocês, né? Que eu acho que é importante, com as fotos, né?
Já receberam também isso. Então, é uma outra demanda, né, que nós trazemos aqui para vocês em relação aos concertos, os buracos, né, que ficaram após esses concertos dessas obras realizadas no bairro Bela Vista. Bom, esse aí, pelo jeito, a fiscalização já está para o assunto, né? Eu acho que seria só interessante também saber qual é a rua, vereadora, que é a rua que eu moro, inclusive é a minha casa aqui no Pau Branco. É a rua Oswaldo Cruz, a minha residência é 422. E posso até conferir, mas tem mais residências na rua. É a rua Oswaldo Cruz. E tem a outra rua, que é a rua Leopoldo Albino Herman, que é uma rua atrás da minha, onde ficou um afundamento. Ficou intransitável a rua, assim, muito afundamento. Nos locais onde foi feita a abertura, eu estava passando. Então, e soltaram várias pedras também no calçamento. A rua ficou muito ruim, realmente. Isso é uma coisa que a gente tem identificado bastante, inclusive começando lá do Lago Azul, começaram as obras, né? Estância já é a capital dos quebra-mola, nunca vi tanto. E o que aconteceu foi justamente isso. Hoje em dia tem muito mais, né? E raramente consegue passar, digo que a gente circula, eu circulo bastante no Lago Azul, Bela Vista, raramente consegue passar em cima da onde a obra. A gente entende que ela tem que ser colocada um pouquinho acima, porque vai ter um assentamento, porque isso, porque aquilo, né? Tudo isso eu entendo. Já fiz trabalhos para a Corsã, né? Inclusive aqui em Estância, em Dois Irmãos e tudo. Então tudo isso a gente entende, só que esse pessoal provavelmente está bastante habilitado a fazer esse reparo. Então ele deve ter um conhecimento da terra, um conhecimento de tudo que está sendo colocado ali. Ele sabe se ele pode jogar ali com 2, 3 centímetros para cima, para baixo, porque para ficar o mais parelho possível. O que se nota é que é muito esparelho. Então vai muito além desses 2, 3 centímetros, que seria só uma oscilação. No calçamento quase não se notaria, né? No asfalto se notaria a mínima coisa, um baquezinho suave, mas não é isso que se vê na prática, né? Então tem muito reparo que deixa muito a desejar, é claro, a população do seu direito. Essa questão quando rebaixa a vala, ela pode ter vários fatores, né? Desde uma execução, né, que não é bem compactado o material que não é adequado, né? Infelizmente, como eu disse, um dos itens mais caros numa obra desse porte é o que a gente chama de material importado, ou seja, a gente escava a vala, esse material todo se não tem as condições de umidade, de compactação adequada, tem que ser descartado e a gente coloca na vala um material ou uma argila de uma jazida, ou areia, ou qualquer outro tipo. Isso onera bastante a obra. E isso também não garante que a vala não vá afundar. A areia, durante um tempo, se pensou que era um material mais caro e achava-se que era a solução para nós não termos problemas de rebaixamento de vala. Se mostrou completamente ineficaz. Nós fizemos as obras do PAC com um custo elevadíssimo. De uma maneira geral, as cidades todas da região metropolitana, quando tem piscinos que têm pluviais muito antigos, eles causam fuga desse material. A areia é um material granular de fácil fuga. É impressionante como afundava. Então, se mostrou realmente inadequado o uso da areia nessa recomposição de vala. O importante falar aí é que essas obras, qualquer rebaixamento que tenha, a empresa tem, por lei, 5 anos para nos atender, para voltar e refazer a repavimentação para deixar nivelado. Então, isso não. O solo aqui de Estância Velha tem uma peculiaridade, as pessoas pensam como eu pensava, né? Até entrar no ramo, que tudo é igual, solo é solo, chão é chão.
Aqui em Estância Velha, sabe que nós somos vizinhos ali na Pedreira de Voti, que é um local histórico onde houve o rompimento das Américas do Sul com a África. Ali a Pedreira é um dos pontos, ali, tanto que tem 7 camadas de basalto ali, né? E aqui, a nossa parte, tudo isso aqui era água. Então o nosso solo aqui ele é arenoso na grande maioria, argila em outra parte e lodo, né, dá para se dizer, né? Lodo no resto. O Lago Azul, por exemplo, é lodo. O chão do Lago Azul é lodo. Na verdade, você é um africano. Nós escapamos. Né? Eu queria cidades do Sul, mas pelo menos são bem desenvolvidos. Né? Mas assim, então é muito difícil essa recompactação, né? De fazer essa, bem como o Luciano explicou, né? Mesmo que tu compacte tudo, tu tenha os pluviais que podem estar porosos, já botando água para fora, o próprio. A gente sabe quando a gente faz nosso conceito dos nossos vazamentos, né? Que são pequenos, são pontuais, são mais fáceis do que uma linha inteira, né? Mas a questão toda é do solo. O solo de Estância Velha não é propício para fazer obra nenhuma, né? É complicado aqui. E as pessoas não sabem, acham que foi de má vontade, que o calceteiro não fez direito, que a Corsã não quis fazer, que não foi compactado, e na verdade é. E obviamente que numa rede de água já é diferente, a gente não pode compactar tanto, senão vai estourar de novo. Né? Para vocês é ruim, né? Para vocês é ruim e para nós é péssimo, né? A comunidade é só explicar para eles. Mas eu acho que isso, eu acho que esse é o momento, né, onde nós recebemos as informações da empresa, né, vereador Giada, para podermos estarmos mais embasados também para orientar a nossa comunidade. Eu acredito que, não sei se mais algum colega vereador quer fazer algum questionamento, algum levantamento, ok? É isso, Luciano? É isso. Minha parte é isso, eu queria agradecer novamente e só concordando aí com a sua fala final, é justamente isso. Nós sabemos, a Corsã e principalmente a fiscalização de obra, ela sabe que quem sofre o pênalti é a prefeitura, são os vereadores que estão junto com a sua comunidade. Eu acho que é um momento oportuno de explicar como se executam essas obras, né, para que vocês sejam disseminadores dessas informações e do benefício que ela trará para a população de Estância. É isso, obrigado. Quero agradecer a presença do Marco, de toda a equipe da Corsã. Eu fico até, de certa forma, assim, sentido por não ter essa explanação, né? Já no ano de 2017 poderia ter ocorrido, e por parte da prefeitura também. Então a gente até teria informação para passar, porque nós somos muito cobrados. E na semana passada, quando eu estive passando naquele desvio, que é um transtorno, se alguém acha que daqui a pouco que a requisição cobra demais, eu presenciei um caminhão vindo do sentido bairro centro, quase perdeu, ele parou para não virar para dentro da rua, em contrapartida de um ônibus, a contramão ali foi passar pelo caminhão e quase perdeu a lateral também. Porque o acostamento ali estava bem longo e o Pedro acabou. Então é o seguinte, a população cobra, talvez com um pouco de razão, um pouco talvez por não ter a informação correta. Não é culpa da Corsã, talvez talvez da administração, tanto posta coisa no Facebook e o que é necessário não faz. A informação necessária não traz até a população. Eu diria assim, vereador, eu participei no projeto executivo e no projeto de executivo, são duas comitês que tinha na criação do Plano Municipal de Saneamento. Eu participei tanto no Estância Velha, representando a Corsã, como lá de Portão também, representando a Corsã. Nós fizemos nesta casa aqui, o vereador Saci, que o presidente ainda lembra, tá, né? Era o presidente da casa ainda. Nós fizemos 4 audiências públicas aqui. Se tinha 20 pessoas, era muito. Para participar dessas audiências. Foi feita consulta popular, foi dado
pessoas entrarem na internet, fazerem as suas colocações no site, foi feito tudo. Em Portão foi da mesma forma. Né? Em Portão lotava-se ginásio. Né? Tudo depende do interesse das pessoas. Se eu quero aprender, se eu quero saber, eu vou à busca, eu vou a cabo. Né? Dessa forma, o escritório de distância aberta, da minha parte, da minha questão de gestor, está sempre aberto, nunca neguei nada a ninguém, todo mundo sempre foi bem recebido e sempre acho que saíram com aquilo que foram buscar. Né? Talvez não de imediato, mas de futuro. Né? Então vale muito também o interesse das pessoas. Quanto à questão de acidentes lá na coisa que eu tenho acompanhado, eu não fico batendo boca em rede social, mas assim, o Fuca veio a 90 por hora, rodou e foi beber lá no Android. A culpa é da obra, não é do Fuca que veio a 90 por hora. O motoqueiro vinha a 110 por hora, resbalou no saibro, se machucou, a culpa é da obra, não é porque ele vinha a 110 por hora. O caminhão que trancou outro dia que a gente estava lá no local da obra, ele não devia fazer o que fez, ele quis passar pela obra de qualquer jeito, ele teve que dar ré, porque ele viu que não ia passar, agora que a municipal estava lá. Daí, para dar ré ali que não tem espaço, ele acabou cavalando em cima do barranco. As máquinas tiveram que ir lá, tirar ele do barranco. A culpa é da obra, não é do caminhoneiro, que é gente. Já foi. Então tem essas questões. Postaram um veículo que na semana do Quebra, na noite do Quebra, teria derrapado e abraçado um poste. Esse veículo não fez ocorrência policial, não chamou a brigada, não chamou a guarda municipal, não chamou ninguém. No outro dia ele foi fazer ocorrência policial, estava de cara limpa, né? E a culpa é da obra. Entendeu? Então são questões assim que a gente tem que se questionar quando começa a vir essa enxurrada de cobrança. O morador, o munícipe, ele tem direito a cobrar. Nós somos pagos para ser cobrados. A gente é pago para isso, eu sou pago para isso, todo mundo é pago para isso. Né? Mas vamos ver até que ponto a gente tem que dar bandeira para eles, ou até que ponto a gente tem que dar munição para eles, até que ponto a gente tem que fazer uma fatura dessas questões. Eu questiono muito isso. Eu concordo em partes, eu acho que uma coisa que está certa, quando a gente tem informação, a gente busca, provavelmente essa audiência que está acontecendo hoje, né? Através da vereadora Márcia, que é o presidente da comissão, nós, como interessados, né, convidamos vocês que realmente vieram de acreditar. Então, de fato, já deveria ter acontecido antes. Agora, o que eu venho falar? Quando eu falei que eu presenciei um acidente com o caminhão, ele não estava em 90 por hora, também não tinha moto nem fuga. Não quis isso. É que o local não é propício, mas é o único que nós temos. Mas deveria ser melhor pensado. Aí, quando a população vai para uma rede social cobrar, aí qual é a resposta que nós temos da prefeita? Não sei se tu viu. Mas o contrato foi assinado pelo antigo prefeito, mas o Juju que cobra dele. Que baita explicação que a nossa gestora vai dar dele. Entende? Por que a revolta da população? Então, nós temos que vir com informações, com alguma coisa que vai acalmar eles, que vai informações concretas. Empurrar e colocar qualquer amigo que faz. Nós não estamos aqui para isso, a gente está aqui para resolver, né? Para buscar a solução, para junto trazer a resposta que eles querem. Tá, Marcos? Mais ou menos é essa, daqui a pouco a indignação que eu tive para as pessoas também. Agradeço pela participação de vocês. Da minha parte, muito obrigado. Agradecemos, então, né, em nome da comissão especial, a presença, né, dos representantes da empresa, da Corsan, por estarem aqui, os engenheiros, o gerente aqui da nossa cidade, por estarem fazendo esses esclarecimentos. Né? Com certeza agora também estaremos mais embasados para poder orientar a nossa comunidade. Quero aproveitar aqui para dizer que foi uma decisão da comissão também fazer uma transmissão online, né, dessa apresentação, porque dessa forma nós conseguimos também oportunizar, né, a comunidade que não pode estar aqui na tarde de hoje, porque a grande maioria trabalha. Isso também a gente ouviu hoje nas redes sociais, né, de que as pessoas, de alguma forma, também criticaram, né, de estarmos fazendo a reunião no horário de trabalho. Mas por esse motivo, então, foi feita a transmissão online para oportunizar a comunidade a ter acesso, né, às falas e às informações prestadas nesta casa. Muito obrigada. Esperamos poder contar sempre com a presença de vocês aqui.
pode contar com a Corsã para qualquer que venha a ser a pauta. Obrigada, Mário.